Olá, caro cirurgião dentista do SESC do Distrito Federal. Eu sou a professora Érica Negrini Lia, do Departamento de Odontologia da Universidade de Brasília. E em comemoração ao Dia do Dentista, eu trouxe para você aqui uma aula sobre o uso racional de medicamentos em odontologia. Nessa aula, nós vamos apresentar a filosofia do uso racional e vamos exemplificar por meio de dois casos clínicos como vocês devem seguir o passo a passo para atingi-lo. Muito bem, você deve estar aí se perguntando, mas o que é esse uso racional de medicamentos? Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1985, definiu que o uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes recebem os medicamentos que são próprios para as suas condições clínicas, nas doses adequadas às suas necessidades individuais de saúde, pelo período de tempo adequado e ao menor custo para si próprio ou para a comunidade. E na odontologia? Você já parou para pensar como é que isso ocorre? Considerando que o cirurgião dentista é um profissional que prescreve medicamentos que tem indicação em odontologia? Será que o cirurgião dentista pratica o uso irracional de medicamentos? Quando será que isso acontece? Vamos ver então? Vejamos esse caso de uma criança de 4 anos de idade, afebril e que apresenta um abscesso localizado relacionado ao dente 85. Segundo as evidências científicas, não há indicação de antibiótico terapia. Entretanto, infelizmente, nós encontramos muitas situações parecidas com essa, nas quais o antibiótico é utilizado, sem, no entanto, uma razão específica, já que o paciente não apresenta qualquer manifestação sistêmica e a conduta que irá direcionar para a resolução desse caso é a endodontia ou a extração do dente afetado, e não o antibiótico. Em relação ao uso profilático de antimicrobianos, frente à extração de terceiros molares inclusos, ou até mesmo também para a colocação de implantes dentários, você já parou para pensar? Será que de fato essa conduta traz um benefício real para todos os pacientes? Isso muda o desfecho lá na frente? Muda a evolução do quadro do paciente? As evidências científicas atuais também mostram que não. A realização da profilaxia de infecções no sítio cirúrgico para cirurgias odontológicas como essas que eu mostrei a vocês deve ser indicadas apenas em alguns casos, e isso deve ser avaliado pelo profissional. Então, aqui é muito importante que nós passemos a adotar condutas baseadas na avaliação individual de cada paciente e não generalizar condutas para todos os pacientes. Uma outra situação que traz muita dúvida entre os profissionais da odontologia é a questão relacionada à dosagem de medicamentos pediátricos. Será que uma gota por quilo de peso corporal é a dose recomendada para todos os medicamentos pediátricos, em todas as situações? Bom, nós vamos responder isso a você por meio de um caso clínico durante essa aula. E quando que nós passamos a utilizar a dose recomendada para um adulto, para uma criança? A partir de qual idade ou de que peso? Como isso acontece? E será que todos os medicamentos que existem no mercado são testados em crianças? Ou seja, aquilo que é seguro para se utilizar em um adulto também é passível de utilização em crianças com a mesma eficácia ou com a mesma segurança? Outra questão que deve ser considerada para que aconteça o uso racional de medicamentos
é a escolha de um medicamento que tem um custo acessível, ou, no caso dos pacientes que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que eles estejam disponibilizados pelo SUS gratuitamente. Então, aqui nós temos um exemplo de um antibiótico que é muito prescrito pela odontologia, que é a amoxicilina associada ao clavulanato de potássio. Nós percebemos a grande diferença de preço que existe entre o medicamento genérico e entre o medicamento referência. E dependendo do poder aquisitivo desse paciente, isso pode implicar até mesmo na questão da adesão ao tratamento que você prescreveu. Quando você quiser consultar formas de apresentação e preços médios, entre nesse site consultaremédios.com.br. Além disso, nós podemos perceber variações de preço muito grandes a partir de formas de apresentação farmacêuticas diferentes. Então, aqui nós vemos o mesmo medicamento, ou seja, o mesmo fármaco, ibuprofeno, com um preço muito inferior quando ele é vendido sob a forma de comprimido, quando ele é comparado com a cápsula líquida. De fato, a cápsula líquida tem uma velocidade de absorção maior. Então, portanto, espera-se um início de efeito mais rápido quando o comprimido é ingerido. Mas em termos de composição ou de magnitude de efeito, não há grandes diferenças entre um e outro. Entretanto, a diferença de preço pode ser significativa para o nosso paciente. A redação de receitas também está relacionada à questão tema que nós estamos trazendo para a aula de hoje. Então, uma receita mal redigida, ela pode ser mal interpretada por quem vende o medicamento e também por quem está usando o medicamento. Então, é muito importante que o profissional evite esses problemas que estão aqui relacionados. Por exemplo, o esquecimento de escrever a concentração do medicamento, principalmente quando ela não é padrão. Então, por exemplo, você pode encontrar diversas concentrações de amoxicilina em comprimido ou cápsula. Então, é necessário que você indique a concentração que o seu paciente irá comprar. É importante também não esquecer de colocar a dose correta, o intervalo entre as administrações e a duração do tratamento, ela precisa ser especificada na receita. Além disso, nós não podemos utilizar abreviações na receita, a letra não pode estar ilegível, é até ideal que essa receita seja informatizada. E muita atenção, não realizem prescrições fora do âmbito da odontologia. Como chegam as informações até o profissional de saúde? Então, que fatores podem estar influenciando esses profissionais de saúde em relação à conduta que eles adotam na clínica, incluindo a prescrição medicamentosa? Então, por exemplo, podem ser informações que são repassadas em conferências, sejam em lives, agora pela internet, né, tão comuns, congressos, opinião de colegas, de professores, opinião de grupos de WhatsApp. Infelizmente, nós temos também propagação de fake news, né, no meio dos profissionais de saúde, propagandas comerciais, e nós devemos realmente fazer um esforço muito grande para não seguir um efeito de manada, ou seja, só porque todo mundo prescreve tal medicamento ou adota tal conduta, você também vai seguir sem sequer se questionar sobre a eficácia e a segurança desse procedimento. E também devemos ficar muito distantes de interesses políticos e econômicos que podem atrapalhar e muito essa questão da adoção de condutas clínicas de prescrição de medicamentos. A exemplo do que nós temos visto agora com a pandemia pela Covid. Bom, mas então, se esses meios, né, que eu citei no slide anterior, eles não são os mais adequados
para informar o profissional de saúde sobre as melhores condutas ou sobre os melhores tratamentos, como que o profissional de saúde ou a quem ele vai recorrer para que ele possa se municiar de informações que são de fato verdadeiras, fidedignas ou importantes. Só tem uma saída, é por meio da ciência. Então, qual que é o papel que a ciência exerce na saúde humana? Nós vamos discutir um pouco e vamos falar agora o que significa saúde baseada em evidência científica. A saúde baseada em evidências científicas oferece ferramentas para que o profissional de saúde tome uma decisão mais científica, mais eficaz, baseada em métodos de avaliação rigorosos. E o que nós intencionamos então com a saúde baseada em evidências científicas? Otimizar os benefícios e minimizar os riscos e os custos. Bem, a essa altura você também deve estar se perguntando: e a minha experiência pessoal não conta? Lógico que sim, ela é importante, não tenha dúvida, mas muitas vezes, quando tratamentos novos ou medicamentos novos são apresentados a nós, nós não sabemos o que ocorre com os pacientes quando esse tratamento não é realizado. Será que tem grande diferença? E também eu não posso generalizar os resultados, ou seja, se deu certo na minha experiência, não quer dizer que irá dar certo para todos os outros pacientes. Bem, então, como que nós vamos seguir as etapas do uso racional de medicamentos? Primeiro, nós teremos que definir o objetivo terapêutico, ou seja, o que você intenciona alcançar quando está indicando determinado medicamento ou procedimento para o seu paciente. Bom, depois que você definiu então esse objetivo terapêutico, você irá passar para a seleção do medicamento. E existem dois critérios que são extremamente importantes durante esse processo de seleção, que é a eficácia e a segurança. Ou seja, o medicamento ele tem que apresentar um resultado favorável, ou seja, ele tem que funcionar, né, entre aspas, mas ele também tem que ser seguro. Bom, continuando, nós temos que realizar uma prescrição correta, evitando aqueles erros que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, orientar o paciente em como ele deve realizar a utilização daquele medicamento, quais os efeitos que ele deve esperar, se ele tiver necessidade de conversar com você para tirar qualquer dúvida, como ele deve te encontrar e realizar o acompanhamento desse paciente também. Isso é muito importante, monitorar esse paciente quanto aos seus efeitos terapêuticos e efeitos adversos também. Dar início a um processo de busca de informação, é interessante sistematizar uma pergunta, ou seja, formular o problema. Em primeiro lugar, sobre quem é essa questão, ou seja, a qual grupo de pacientes você está se referindo. São adultos, crianças, idosos, são pessoas que têm algum tipo de doença específica? Em segundo lugar, que tipo de intervenção você está planejando realizar? É a utilização de algum tipo de medicamento, técnica cirúrgica, técnica restauradora, etc. Em terceiro lugar, qual é o tipo de desfecho que você deseja? É obter a cura do seu paciente? É reduzir a mortalidade? É ampliar a qualidade de vida? Reduzir o custo? Reduzir a progressão de uma doença, da lesão de cárie, por exemplo? Então, para que você possa entender melhor como essas etapas podem ser aplicadas, vamos passar a alguns exemplos práticos. Então, vamos iniciar do exemplo número 1. Imagine que você recebe um paciente adulto,
saudável, porém, ele se queixa que apresenta herpes labial recorrente e que se incomoda bastante com essas lesões, sente dor, e aí você pode formular então uma pergunta a partir dessa queixa. A pergunta seria: qual o tratamento medicamentoso mais eficaz e seguro para o herpes labial recorrente em indivíduos adultos saudáveis? Então vejam que nessa pergunta eu estou falando sobre uma condição muito específica. Nós não estamos falando, por exemplo, da prima infecção herpética em crianças, que é completamente diferente em relação à abordagem e ao tratamento. Nós também não estamos falando do herpes labial em pacientes, por exemplo, HIV positivos, né, que poderia também demandar um manejo diferenciado. Mas nós estamos falando então de um tratamento para o herpes labial recorrente em pessoas adultas e que são saudáveis, não tem nenhum outro tipo de comorbidade, tá? Então é muito importante quando você for procurar um tratamento ou uma técnica, né, que você formule essa pergunta de uma forma bastante específica. Então, para isso, no próximo slide, eu vou te ensinar como você deve formular essa pergunta. Bem, então, formulando a pergunta especificamente para a questão do tratamento farmacológico do herpes labial recorrente. Prestem atenção, porque aqui eu não estou me referindo a outros tipos de tratamento, por exemplo, como laser terapia. O que eu quero procurar especificamente é sobre o tratamento medicamentoso. Nós vamos dividir essa pergunta em várias, né? Então, para isso, nós vamos nos lembrar, em primeiro lugar, de que paciente nós estamos nos referindo. Então, estamos nos referindo a um paciente que é adulto e é saudável. Em segundo lugar, a intervenção que é planejada. No caso aqui, é a utilização de um medicamento, né? Particularmente um medicamento antiviral. Em terceiro, né, qual seria o comparador? Então, seria um medicamento que já está estabelecido, ou seja, um outro antiviral que já tem, né, um estabelecimento em relação à sua eficácia e segurança. Ou, dependendo do estudo, pode até ser um placebo. E, por fim, o outcome, que é o desfecho clínico, que seriam aquelas medidas que vão te interessar, né? No que diz respeito à cura ou à melhora da doença. No caso do herpes, nós sabemos que não é possível se alcançar a cura, né? Mas nós, por exemplo, podemos intencionar reduzir o tempo de duração da sintomatologia, reduzir a dor e até mesmo espaçar os ciclos. Muito bem, depois da formulação, né, da pergunta, que nos ajudará a selecionar palavras-chave para fazer a busca de artigos científicos, por exemplo, nós vamos partir então para a seleção do medicamento. E essa seleção, ela tem que ser baseada em alguns critérios. Então, o critério de eficácia, de segurança, de comodidade de uso, de acessibilidade e custo. Bom, o que significa isso, né? Então, o medicamento ele tem que apresentar um resultado positivo. Aqui, no caso, não será sobre a cura, mas, por exemplo, será sobre a abreviação da sintomatologia. Porém, não adianta um medicamento ser eficaz se ele não apresenta segurança. Então, eficácia e segurança são dois parâmetros que precisam andar juntos. Além disso, é importante também que o medicamento seja cômodo para o paciente utilizar, tanto em relação à sua forma de apresentação, como o intervalo entre as dosagens, por exemplo. E tem que ser um medicamento também acessível, né? Com um custo adequado para o paciente suportar, ou até mesmo, se for um usuário do SUS, que esse medicamento seja fornecido gratuitamente. Então, como eu estava falando, esse conceito, né,
de eficácia e de segurança, esses dois conceitos, na verdade, eles precisam andar juntos, não podem andar separados na escolha de um medicamento. Mas então, como que nós vamos conseguir informações sobre eficácia e segurança? Bem, se vocês não quiserem depender da opinião dos outros, nem de fake news e nem de ficarem sujeitos a intervenções políticas ou ideológicas, terão que procurar a literatura científica. E daí, os melhores estudos que são publicados são aqueles que são as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos. Bem, os ensaios clínicos são estudos que testam medicamentos e podem fazer testagens em relação à eficácia e à segurança. E as revisões sistemáticas, na verdade, o que fazem é fazer uma coletânea de ensaios clínicos, ou seja, elas fazem um resumo de vários ensaios clínicos que, por exemplo, se destinaram a investigar a eficácia e segurança de um determinado medicamento e fazem um compilado de tudo isso, né, para nos dar um resultado mais consistente. E onde nós vamos buscar informações sobre a eficácia de medicamentos? Bem, existem várias fontes de informações, né, considerando a ciência, e aí nós podemos partir, por exemplo, para fontes primárias, que são os artigos originais que são publicados em periódicos científicos, as fontes secundárias que fazem um compilado, né, dessas fontes primárias, por exemplo, como artigos de revisão, particularmente revisão sistemática, mas também poderemos encontrar em livros, formulários terapêuticos, boletins farmacológicos. Além disso, nós também podemos encontrar essas informações em bancos de dados, como centros de informação farmacêutica, serviços de vigilância sanitária e até mesmo também sistemas que juntam revisões sistemáticas. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que DEF, né, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, Vademecum, propagandas de laboratório ou de empresa são fontes comerciais e dão informações sobre os produtos relacionadas à dose, à forma de apresentação, entre outras, e não necessariamente nos dão informações sobre eficácia e segurança. Como eu falei, nós também precisaremos levantar informações sobre a segurança de medicamentos. E daí nós podemos também consultá-las em bases de dados, como a Micromedex. Entretanto, para acessar a Micromedex, esse acesso é somente via portal CAPES em algumas instituições. Só que existem dois sites de consulta, né, apesar de serem em inglês, que são bem interessantes, que é o rxlist.com ou o drugs.com. Também temos o bulário eletrônico da Anvisa e o Formulário Terapêutico Nacional 2010, que nos fornecem informações em língua portuguesa. Bem, então esse slide aqui nos mostra alguns sites, né, que vão nos dar acesso a esses meios de consulta. Então, nós temos o PubMed, que é do NIH dos Estados Unidos, né, como se fosse o Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, que é uma das nossas maiores fontes de consulta. Porém, quando nós formos consultar o PubMed, teremos que fazer com palavras-chave em inglês. Também temos, né, a Cochrane, o Centro Cochrane de Revisões Sistemáticas, e também temos, né, um site em língua portuguesa, né, que é a Cochrane do Brasil, que nos fornece, então, evidências científicas confiáveis na área de saúde. É possível também realizar pesquisas no Google Acadêmico, no portal regional da Biblioteca Virtual de Saúde da América Latina e Caribe, e também
Tem um boletim bem interessante da Austrália que chama Australian Prescriber, né, que se destina tanto a médicos quanto cirurgiões dentistas. E bem interessante. Em língua portuguesa, no Brasil, nós também ainda temos acesso aos boletins do SEBRIM, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Medicamentos, que fica hospedado no site do Conselho Federal de Farmácia. E além disso, eu gostaria também de reforçar a vocês que nós temos um formulário terapêutico nacional, muito embora ainda seja do ano de 2010, né? Muito embora a Rename hoje ela já está atualizada, nós temos a Rename 2020, mas o formulário terapêutico brasileiro, né, do ano de 2010 é o que nós temos disponível e vocês também podem baixar da internet. Bem, voltando ao exemplo do tratamento farmacológico para o herpes labial. Então vamos lá. Nós formulamos a nossa pergunta por meio daquele acrônimo, né? Que é o PICO. O P é o paciente, o I é a intervenção, o C é o comparador e o O é o outcome ou desfecho. Então, por que nós separamos a pergunta daquela forma? Para que nós possamos, então, formular palavras-chave que nos auxiliarão na busca dessa literatura científica. Muito bem, então, rememorando, nós vamos buscar o melhor tratamento, pensando na eficácia e na segurança, para adultos saudáveis que apresentam o herpes labial recorrente. Muito bem, se nós formos procurar no Google, colocando aqui em inglês, herpes labialis, antiviral, treatment, nós vamos encontrar 4.580.000 resultados. Bem, quer dizer que todos esses resultados são ruins? Não, não significa isso. Porém, nós não sabemos qual é a qualidade científica dessas informações que vêm pelo Google. Pode ser que sejam informações boas, de boa qualidade, podem ser informações de qualidade ruim. E como que nós vamos então selecionar quais são boas e quais são ruins dentro de um número tão grande de resultados? Realmente fica impossível. Por isso que nós precisamos fazer buscas utilizando então sistemas específicos, como eu já disse a vocês. E dentre eles, um dos sistemas que nós mais utilizamos é o PubMed. Então, nós vamos passar no próximo slide, né, vamos mostrar como é que nós vamos conseguir uma revisão sistemática sobre o assunto utilizando o PubMed. Muito bem. Para isso, basta que vocês digitem então no navegador esse endereço, ou se quiserem fazer de uma forma mais prática ainda, podem buscar o PubMed por meio do Google. Então, acessando o Google, só digitar então no sistema de busca a palavra PubMed e ele irá remeter vocês para esse endereço. Bom, acessando então o site do PubMed, vocês vão encontrar esses símbolos na parte inferior da página e aqui no Find irão encontrar aqui, ó, Clinical Caries, e vão clicar nesses Clinical Caries e nós vamos entrar então com aquelas palavras-chave que são oriundas daquela formulação da pergunta do PICO. Estão lembrados? Então, aqui eu vou usar a palavra herpes labialis, antiviral, drugs e treatment. Muito bem, da onde eu peguei essas palavras em inglês, né? Muito bem, se você não tiver alguma dificuldade já para elaborar essas palavras-chave em inglês, podem também utilizar os descritores em ciências da saúde. Então, vocês digitam lá BIREME, descritores em ciências da saúde, vocês serão remetidos também, né, para um sistema de busca onde vocês colocam o termo em português e ele dá o sinônimo em inglês para que vocês possam realizar a busca.
Ok. Então, a partir do momento então que nós definimos as palavras em inglês, vejam que eu coloquei herpes labial em inglês, drogas antivirais e a palavra tratamento. Poderia também ter escolhido palavras semelhantes a essas, mas eu já fiquei satisfeita com a minha busca. Aqui eu consegui 43 resultados, o que é bem mais interessante do que mais de 4 milhões de resultados, certo? Também tem um detalhe aqui, eu consegui limitar um período que eu gostaria de fazer a busca. Então eu quero uma busca bem atual, fiz uma busca dos últimos 5 anos da literatura internacional. E aí eu achei uma revisão sistemática com meta-análise, né, que é um tipo de estatística que é aplicada a essa revisão, que é um compilado de ensaios clínicos do ano de 2017 e que traz duas informações que justamente as quais eu estava buscando, que é sobre eficácia e segurança de drogas antivirais para o tratamento do herpes recorrente, herpes labial recorrente, né? Então, uma revisão sistemática com meta-análise. Então, lendo o título, achei bem interessante, uma revisão recente. Então, vamos clicar em cima dessa revisão. Em algumas situações, nós conseguimos ler a revisão inteira. Em outras situações, às vezes, é somente o resumo que se encontra disponibilizado. Muito bem, nós entendemos, né, que nem todo mundo tem um treinamento para ler e entender revisões sistemáticas. Mas se você ler só um resumo, isso com certeza já lhe ajudará bastante. Eu passarei agora a apresentar os resultados de uma forma bastante resumida para que vocês possam entender como que nós vamos utilizar as informações colhidas nessa revisão sistemática para escolher o melhor medicamento para o nosso paciente. Esse melhor se refere àquele que apresenta maior eficácia e segurança. Bom, então essa revisão sistemática analisou, né, 16 publicações que relataram 25 ensaios clínicos randomizados, que são aqueles que fazem a distribuição dos participantes de pesquisa de forma aleatória entre os grupos. Então, somando todos esses ensaios clínicos, foram avaliados 8.453 pacientes. Então, essas drogas foram avaliadas quanto ao tempo necessário para que houvesse a cura de todas as lesões e também o tempo de resolução da dor. Bom, como os resultados principais, aqui não vou me ater a números nesse momento, mas apenas uma informação qualitativa, foi que o valaciclovir ele reduziu mais efetivamente o tempo de cura para todas as lesões e também foi mais efetivo em diminuir o tempo para a resolução da dor do que o aciclovir, tá? Muito bem, então essa é uma informação de eficácia muito importante. Então, aqui nós já temos uma informação de que o valaciclovir ele foi mais eficaz do que o aciclovir. Então, nós já vamos guardar essa informação e vamos ver os outros parâmetros como serão, né, em relação à comparação entre esses dois fármacos para que nós possamos tomar uma decisão. As conclusões dessa revisão sistemática mostram que essas drogas antivirais são tanto seguras quanto benéficas, ou seja, trazem benefícios, ou seja, são eficazes para o tratamento do herpes labial recorrente, tanto na forma de formulação tópica quanto para ingestão por via oral, ou seja, por via sistêmica. Ambas são recomendadas. Entretanto, quando os autores fizeram a comparação entre as drogas, chegaram à conclusão também que o valaciclovir é mais efetivo do que o aciclovir, como eu já falei anteriormente.
especialmente quando o tempo de cura das lesões foi avaliado. A fim de organizar melhor essas informações, eu construí uma tabela para que nós possamos então colocar os prós e os contras de cada medicamento. Então, fica mais visível pela tabela fazer essa comparação entre eles para que nós possamos então tomar uma decisão sobre qual prescrever. Então, aqui eu coloquei eficácia, segurança, a posologia e o preço. Eficácia e segurança são as informações que eu obtive por meio da revisão sistemática. A posologia eu consegui consultando um bulário. E o preço eu consegui fazendo a consulta naquele site consultaremédios.com.br. Então eu dei uma nota menor, quanto menos cruzes, menor a nota, quanto mais cruzes, maior a nota naquele quesito. Então, por exemplo, em relação à eficácia, tanto a ciclovir quanto o valaciclovir foram eficazes no tratamento do herpes labial recorrente. Entretanto, o valaciclovir apresentou uma eficácia superior em relação à eficácia apresentada pelo aciclovir. Em relação à segurança, ambos os medicamentos foram igualmente seguros. Bom, em relação à posologia, aí vem uma grande diferença. Para o tratamento com aciclovir, será empregado um comprimido de 200 mg a cada 4 horas durante 5 dias, enquanto para o valaciclovir, a posologia é de um comprimido de 500 mg a cada 12 horas, por 5 dias. Bem, se nós formos comparar um com o outro, é muito mais fácil para o paciente fazer o uso de um medicamento a cada 12 horas do que a 4 horas. Então, em termos de comodidade de uso, fica muito mais fácil, muito mais cômodo para o paciente utilizar o valaciclovir. Em relação ao preço, bem, o preço do aciclovir é muito inferior ao preço do valaciclovir. E aqui eu já calculei o preço para 5 dias de tratamento. Então, o preço é o único fator desfavorável. Então, aqui nós vamos tomar uma decisão e vamos comunicar ao paciente. Ele até pode nos ajudar a tomar essa decisão. Olha, eu tenho um medicamento aqui que é mais eficaz. Você só precisa tomá-lo 2 vezes ao dia, mas ele custa mais caro. Enquanto o outro é menos eficaz, você vai ter que tomar mais comprimido durante o dia, ele custa mais barato. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o valaciclovir. Entretanto, quando nós estamos atendendo um paciente que é oriundo do Sistema Único de Saúde, nas listas da RENAME, ou seja, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, não consta o valaciclovir, e sim somente o aciclovir. E nesse caso, eu não tenho outra alternativa senão prescrever o aciclovir. Entretanto, nós sabemos, né, por meio de toda essa pesquisa que nós fizemos, que o valaciclovir ele é mais eficaz e muito mais interessante do ponto de vista de comodidade posológica para o paciente. Bem, agora nós vamos passar para um exemplo que envolve um caso com uma criança de 4 anos que pesa 17 quilos e realizou extração do dente 85 devido a uma cárie extensa, comprometimento endodôntico e impossibilidade de restauração. Essa criança precisa, portanto, em função do procedimento realizado, de um controle analgésico pós-operatório. E a anamnese revela que a criança é saudável. Considerando nesse caso a ocorrência da dor, em qual parâmetro nós devemos nos basear para realizar a escolha do medicamento mais adequado? Bem, nós vamos nos basear então na escala analgésica da Organização Mundial da Saúde,
que inicialmente foi proposta para nos auxiliar quanto ao tratamento de pacientes oncológicos. Mas, em suma, o que significa essa escala analgésica? O que ela mede? Ela classifica a dor entre três parâmetros: dor leve, moderada e dor de alta intensidade. Então, em relação à intensidade, a dor pode ser classificada como leve, intensidade moderada ou intensidade alta. E para cada intensidade, então, nós teremos um grupo de analgésicos disponíveis que tem uma eficácia analgésica compatível com a intensidade da dor. Isso significa que eu não deixarei de tratar dores de alta intensidade utilizando analgésicos que não têm uma eficácia suficiente, não têm uma potência suficiente para tratar casos de dor de alta intensidade. E tampouco trataremos dores de baixa intensidade com analgésicos muito potentes. Então, nós precisamos associar, então, um analgésico que tenha uma eficácia compatível com a intensidade da dor. Então, nesse caso aqui da criança, nós estamos lidando com uma dor de intensidade leve. E para nós, para o tratamento de dores de intensidade leve, são utilizados analgésicos não opioides, como a dipirona e o paracetamol. E para dores de intensidade leve ou baixa, até moderada, podem ser utilizados os anti-inflamatórios não esteroidais. Dentre eles, o ibuprofeno foi o anti-inflamatório mais estudado em crianças e apresenta a melhor eficácia e maior segurança, sem dúvida. E para dores de alta intensidade, são indicados analgésicos opioides, que podem ser associados com os analgésicos não opioides ou com anti-inflamatórios não esteroidais, constituindo uma modalidade de analgesia que nós denominamos então de analgesia multimodal. Bem, mas chamando atenção para o fato de que, neste caso, nós estaremos lidando com uma dor de intensidade baixa ou de baixa a moderada em se tratando de uma criança. Então, neste caso, nós podemos utilizar dipirona, ou também podemos utilizar o paracetamol, ou também podemos utilizar um anti-inflamatório não esteroidal. Então, vejam, não há uma única opção terapêutica. Não existe o que é mais correto que o outro. Então, para que nós possamos tomar uma decisão aqui, é muito importante a realização da anamnese. Então, perguntarei à mãe do paciente ou ao seu responsável qual tipo de medicamento que essa criança habitualmente faz uso quando se depara frente a uma questão de dor. Se ela já apresentou algum tipo de efeito adverso, algum desses medicamentos ou alguma alergia. Bem, imaginem então que neste caso eu intencione prescrever um anti-inflamatório não esteroidal por suspeitar que essa criança vá passar por um processo de dor de intensidade já mais para moderado. Eu poderia me perguntar, então, dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos tantos, né? Piroxicam, diclofenaco, aceclofenaco, cetoprofeno, etodolaco, ibuprofeno e assim por diante. Mas qual deles? Qual seria mais eficaz? Bem, aqui eu diria o seguinte: é muito importante verificar qual deles já foi testado em criança e apresenta melhor perfil de segurança. E como eu já adiantei para vocês, o anti-inflamatório mais estudado em crianças foi o ibuprofeno. Por esse motivo, é um anti-inflamatório da nossa preferência, quando se tratam de pacientes infantis.
Muito bem. Então, vamos agora pensar em como conseguir uma informação que possa nos amparar na clínica e que seja uma informação de fato confiável. Então, vamos buscar a melhor evidência que existe na saúde, que é a revisão sistemática. Então, fazendo buscas com palavras como dor aguda, não necessariamente precisa ser dor de dente, é mais dor aguda, criança, analgésicos, eu cheguei a essa revisão sistemática. Então, o quão seguras são aqueles analgésicos comuns para o tratamento da dor aguda em crianças? O objetivo dessa revisão sistemática foi comparar o perfil de segurança de três grupos de analgésicos: analgésicos não opioides, anti-inflamatórios não esteroidais e opioides em situações de dor aguda em crianças. Bem, eu gostaria de chamar atenção para um detalhe. Aqui nós não veremos uma comparação com o dipirona, porque a dipirona é um analgésico que não é utilizado em muitos países europeus e também não é utilizada nos Estados Unidos, de onde vem a maior parte dessas publicações. Então, por isso que nós temos muita carência de informação de eficácia e segurança da dipirona. E aqui, então, o analgésico não opioide que é utilizado para realizar as comparações é o paracetamol ou acetaminofeno. De novo, eu construí aqui uma tabela, me baseando então nas informações que a revisão sistemática me trouxe. Então, aqui eu fiz, né, dei uma nota para a segurança, sendo uma cruz, né, a menor segurança e 3 cruzes o máximo de segurança. Para a segurança gastrointestinal, segurança relacionada ao sistema nervoso central e segurança no território dermatológico e pulmonar, comparando paracetamol, acetaminofeno com anti-inflamatórios não esteroidais, particularmente o ibuprofeno e opioides. Então, em relação ao perfil de segurança gastrointestinal, paracetamol e ibuprofeno apresentaram o mesmo perfil de segurança, ou seja, uma alta segurança gastrointestinal. Já os opioides foram capazes de ocasionar náusea e constipação intestinal, por isso tiveram uma nota inferior em relação a esse quesito. Em relação a efeitos adversos no sistema nervoso central, opioides oferecem maior grau de sonolência, de falta de coordenação motora e de tontura, por isso que eles ganharam uma nota menor em relação à sua segurança, ou seja, a segurança em relação aos efeitos adversos ocasionados no sistema nervoso central por paracetamol e anti-inflamatório não esteroidal é superior à segurança oferecida pelos opioides. Em relação, né, a reações dermatológicas ou no território pulmonar, os opioides também oferecem um grau de segurança inferior. Mas é interessante se notar aqui que tanto paracetamol quanto ibuprofeno são igualmente seguros para crianças em relação aos quesitos investigados. Ok? Então, eu gostaria então de deixar de lado os opioides, já ficou claro que, em primeiro lugar, não há necessidade de se utilizar um opioide para uma criança para a dor pós-operatória e opioides são menos seguros para a criança quando comparados ao paracetamol e ao ibuprofeno. Entretanto, entre paracetamol e ibuprofeno, qual dos dois é mais seguro? E aí continuei a minha busca na literatura e encontrei um outro artigo de 2017 que traz uma revisão sobre a segurança do paracetamol e ibuprofeno em crianças, porque a
Aqui vamos lembrar, nós não estamos falando de adultos, né? Vamos lembrar que o nosso paciente do exemplo 2 é uma criança. Bem, então é conhecido de todos que a dor leve a moderada em crianças, assim como a febre, é comumente tratada com paracetamol e ibuprofeno. São os medicamentos mais utilizados. A pergunta é: paracetamol é mais seguro que ibuprofeno? Essa revisão sistemática traz a informação de que a toxicidade tanto do paracetamol como do ibuprofeno são dose dependentes. Isso significa o seguinte, que quanto maior a dose, maior é o risco do paciente apresentar um efeito adverso relacionado a esses medicamentos. No caso das crianças, o grau de segurança do ibuprofeno é muito semelhante ou praticamente igual ao do paracetamol, desde que doses terapêuticas sejam observadas. E também o texto se refere ao caso de crianças saudáveis. Então, o evento gastrointestinal com anti-inflamatórios é considerado raro em crianças, desde que as doses adequadas sejam observadas e o paciente seja rígido, porque nós sabemos que um dos maiores efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais é a agressão gástrica e também a injúria renal. Então, aqui nós estamos considerando particularmente crianças saudáveis que não apresentam doenças gástricas e tampouco doenças renais que contraindiquem a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. Alguns medicamentos oferecem um risco de indução de uma crise asmática. Dentre eles, o ácido acetil salicílico é capaz de gerar esse tipo de efeito adverso. O paracetamol também foi investigado em relação ao risco de asma induzido em crianças. Então, foi relacionado ao desenvolvimento, né, desse risco, aumento da incidência em asma, tanto em crianças, em adultos, em estudos epidemiológicos observacionais. Entretanto, esse artigo discute que não há evidência desse risco com a utilização do ibuprofeno. Anti-inflamatórios não esteroidais, particularmente os inibidores seletivos de COX-2, foram associados com o aumento do risco de eventos cardiovasculares adversos em adultos, que levaram à retirada do Rofecoxib do mercado internacional. Entretanto, nós não temos nenhum tipo de estudo de segurança desses anti-inflamatórios em crianças, portanto, não iremos encontrar anti-inflamatórios inibidores seletivos de COX-2 em dosagem pediátrica. Uma das causas de efeitos adversos desses medicamentos em crianças é a sobredosagem. O ibuprofeno passa a ofertar riscos consideráveis para crianças com ingestão acima de 440 mg por quilo. Se formos considerar que a dose ponderal adequada é de 10 mg por quilo, como aconteceria então uma ingestão de uma quantidade tão superior? Em duas situações. Em uma primeira, quando o medicamento ele acaba sendo administrado para a criança por um adulto que não sabe ministrar o medicamento, que acaba ministrando uma dosagem que utilizaria em si próprio para a criança, ou então quando as crianças têm livre acesso ao medicamento e acabam fazendo uso inapropriado devido ao sabor agradável do mesmo. O risco de hepatotoxicidade com o paracetamol
ele começa a ficar aumentado a partir do momento em que essa criança começa a receber uma dose acima da dose recomendada e de forma crônica. Então, é muito importante nós checarmos se os pais conhecem de fato os riscos associados à superdosagem ou à sobredosagem com esses medicamentos, porque ambos são de venda livre. As crianças, portanto, são mais suscetíveis à toxicidade do paracetamol quando utilizam cronicamente quantidades acima da recomendada, particularmente quando usam mais de 90 miligramas por quilo por dia, crianças com idade inferior a 2 anos e, atenção, crianças que estão desnutridas e desidratadas. Qualquer livro de farmacologia básica descreve os efeitos renais que são associados ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais, que ocasiona um risco de toxicidade renal em função da vasoconstrição renal e da diminuição da taxa de filtração glomerular. Isso ocorre de uma forma mais presente em pacientes desidratados. Por isso que é importante identificar todo o perfil de saúde do paciente que vocês forem atender durante a primeira avaliação. Na prática, o risco de injúria renal aguda com ibuprofeno, quando utilizadas doses corretas, por curta duração de tempo, e em crianças saudáveis é muito pequeno. Então, mais uma vez, eu quero chamar atenção aqui para pacientes desidratados e para nefropatas. Ok, então voltando à questão do nosso exemplo. Considerando que eu posso ter uma dor de intensidade maior naquele paciente e considerando que o perfil de segurança e de eficácia do ibuprofeno é muito semelhante, eu acabei escolhendo por ibuprofeno. Não seria incorreto escolher o paracetamol, ok? Apenas para efeito de exemplo aqui, utilizarei o ibuprofeno. Então, consultando uma bula, e depois eu vou dar uma dica para vocês de um manual de pediatria da Nestlé, que vocês podem baixar da internet gratuitamente, eu chego então a essa dose ponderal que é indicada para esse medicamento, que é de 10 miligramas por quilo por dose. Lembrando que as doses devem ser administradas a cada 6 ou 8 horas. E aqui, então, eu preciso conhecer o peso da criança. Essa criança, então, pesa 17 quilos. Isso significa que a cada dose ela receberá ou deverá receber 170 miligramas. Bem, atenção, a bula do medicamento traz uma informação importante e que nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. A quantidade máxima de ibuprofeno a ser administrada para crianças é de 200 miligramas por dose. Lembrando então que cada dose deve ser ofertada a cada 6 ou 8 horas. Quando nós buscamos as formas de apresentação do ibuprofeno para criança, encontramos suspensões em duas concentrações. Na concentração de 50 miligramas por ml, e que a bula traz a informação, então, que nesta forma de apresentação, uma gota corresponde a 5 miligramas, e também temos a outra forma de apresentação, que tem a concentração de 100 miligramas por ml. Então, neste caso, uma gota corresponde a 10 miligramas. Então, para cálculo da quantidade de gotas a ser administradas, basta fazer uma regra de 3. Então, se eu escolher prescrever a concentração de 50 miligramas por ml, eu vou fazer a seguinte regra de 3.
5 miligramas corresponde a uma gota, e essa informação, então, mais uma vez, provém da bula, e 170 miligramas, que eu calculei anteriormente, correspondem a X gotas. Então, esse X correspondem a 34 gotas. Já se eu escolher a suspensão de 100 miligramas por ml, vou fazer a seguinte regra de 3. 10 miligramas correspondem a uma gota e 170 miligramas a X. Então, esse X corresponderá a 17 gotas. Então, se eu ministrar para essa criança 34 gotas da suspensão de 50 miligramas por ml, eu chegarei a 170 miligramas. E aqui, considerando então que eu dobrei a concentração, reduzi a metade o volume. Então, para que eu conseguisse atingir os 170 miligramas, ministrarei 17 gotas da suspensão de 100 miligramas por ml. Bem, vamos lembrar daquela primeira pergunta que eu fiz para vocês no início da aula, que se a dose correta de um medicamento pediátrico para uma criança seria então de uma gota por quilo de peso. Percebam através desse exemplo que não é possível generalizar. Então, no caso da suspensão de 100 miligramas por ml, isso de fato correspondeu, né? Então, aqui ela tem 17 quilos, eu ministrarei 17 gotas. Mas no caso da suspensão de 50 miligramas por ml, isso já não correspondeu à realidade. Então, a informação de que a dose de medicamento para a criança é de uma gota por quilo de peso para todos os medicamentos, ela é incorreta. Então, aqui eu tenho o exemplo da prescrição do medicamento para a criança que deverá ser realizada em uma folha de receituário. Aqui, então, escrevo para o nome da criança, o nome e sobrenome, o peso, entre parênteses, indico a via de administração, nesse caso é a via oral, e aqui ibuprofeno, suspensão. Vejam, aqui eu tenho que colocar a concentração, porque não é padrão. Eu tenho duas concentrações de 50 miligramas por ml e de 100. Então, como não é padronizado, eu sou obrigada a colocar a concentração, porque nem o farmacêutico e muito menos os pais ou responsáveis pela criança são obrigados a saber a qual concentração eles devem comprar. Então, aqui eu vou prescrever um frasco. Então, no caso de 50 miligramas por ml, como nós já fizemos o cálculo, então aqui segue a posologia. Tomar 34 gotas a cada 8 horas durante 2 dias. E aqui o local, a data, a assinatura e o carimbo. Nós temos mais um detalhe ainda. A bula do medicamento diz o seguinte: ok, você vai fazer o cálculo da dosagem, utilizando então 10 miligramas por quilo a cada dose, mas se essa criança pesar acima de 20 quilos, preste atenção, a dose máxima por administração deverá ser de 200 miligramas. Isso é uma informação que está contida na bula da medicação. Então, isso significa o seguinte: a partir de 20 quilos, inclusive, para a suspensão de 50 miligramas por ml, no máximo, você poderá prescrever 40 gotas a cada 6 ou a cada 8 horas, dependendo da necessidade do paciente. E, se for a suspensão de 100 miligramas por ml, de 20 gotas a cada 6 ou a cada 8 horas, correto? Um detalhe interessante que a bula mostra através de uma figura é a forma como esse medicamento deve ser administrado para a criança. E isso é uma informação que parece ser algo muito sutil ou talvez até mesmo sem importância, mas na verdade essa figura nos diz muito, não é? Então aqui
Essa figura mostra o frasco que está inclinado em uma posição de 90 graus em relação a uma pequena colher, onde o medicamento é gotejado. Então, isso significa o seguinte: nós devemos informar a mãe sobre esse procedimento, que ela deve gotejar diretamente em uma colher e em seguida oferecer ao paciente. O medicamento, o ibuprofeno, ele é bastante oleoso, então se vocês não derem essa orientação e essa mãe, de repente, gotejar esse medicamento em um copo com água, ele não se misturará de forma homogênea com a água. Então, no momento que a criança ingerir o medicamento, uma parte dele poderá ficar retido nas paredes laterais do copo, e o que vai implicar então que ela irá ingerir uma quantidade menor daquilo que foi recomendado. Por isso que é muito importante seguir o passo a passo do uso racional de medicamentos. E isso significa também orientar os pais e responsáveis neste caso sobre o uso do medicamento, inclusive sobre esses detalhes relacionados à administração que eu mostrei no slide anterior. E acompanhar e relatar no prontuário do paciente qualquer efeito adverso relacionado ao medicamento é de extrema importância. Em relação ao uso de medicamentos em crianças, então é importante saber o seguinte: que quanto menor a idade da criança, maior deverá ser o cuidado com a dosagem de medicamentos. Até quando é necessário realizar o cálculo da dosagem pediátrica? Até o peso máximo de 30 quilos, 30 a 35 quilos. E essa dose máxima, como ela é calculada? Bem, algumas bulas trazem de fato, né, a dose máxima que pode ser administrada. Outras não trazem essa informação de uma forma tão direta. Então, nós, neste caso, não deveremos ultrapassar a dose do adulto. Agora, é muito importante verificar se há testes de segurança adequados e suficientes do medicamento em crianças para a faixa etária que você irá prescrever. Porque quando nós atendemos criança, nós estamos falando de pacientes que podem ser bebês até pré-adolescentes, né? Então, existem muitas diferenças entre as diferentes fases da infância e da pré-adolescência, diferenças inclusive fisiológicas e que devem ser levadas em consideração no momento da prescrição dos medicamentos. Aqui segue uma dica a vocês. Então, a Nestlé tem um guia de medicamentos que são habitualmente usados em pediatria e que, na verdade, não trazem informações relacionadas à eficácia, mas trazem informações importantes relacionadas às dosagens recomendadas e às formas de apresentação, bem como a segurança renal, gastrointestinal e utilizada por crianças que estão sendo amamentadas. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Deixo aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato, estou inteiramente à disposição. E também não deixem de seguir o nosso Instagram, que é o Farmacologia para Dentistas. Então, aqui eu me despeço e deixo um grande abraço a todos vocês e parabenizo a todos pelo Dia do Dentista, 25 de outubro. Parabéns!